Não deixe as preocupações absorverem a sua vida, de tal forma que não reste nada, não sobre mais nada de você. As preocupações, elas drenam as energias. As pessoas se preocupam tanto com coisas passageiras e inúteis que se esquecem da sua vida, da verdadeira vida, da vida interior. Porque as preocupações, elas surgem da mente, do cabeção. A mente que não para de pensar, fica se preocupando e por causa disso não se ocupa com nada verdadeiro. Vamos pensar sobre o significado da palavra preocupação ou preocupações. O que é uma preocupação? Uma preocupação é uma ocupação antes da hora, é uma pré-ocupação. E quem está preocupado não se ocupa com mais nada, porque está sempre no futuro mentalmente, pensando sobre um problema que está para vir e que talvez nem venha. Muito disso que as pessoas têm em sua vida como problemas, preocupações, são exageros mentais, são preocupações, são estados de estresse e sobrecarga emocional que não agregam nada, que apenas drena as energias. Muito disso é mais fictício do que propriamente verdadeiro. Então as preocupações, eu sei que parece fácil falar isso, alguém poderia dizer, Mário, mas você não está na minha pele, você não está vivendo os problemas que eu tenho, as preocupações que eu tenho, mas eu também tenho meus problemas, tenho as minhas preocupações também. Por mais que eu fale para você não se preocupar, eu também me preocupo. Mas o que acontece? Eu busco sempre colocar o foco da minha vida no espírito, na intuição, na vida interior. Quando temos a vida interior como o foco da vida, como o alvo, como o objetivo, as preocupações elas se tornam menores. Porque o espírito ele não se preocupa. O espírito ele vive no eterno agora. O espírito está no fluxo do universo quando desperto e atuante. E neste fluxo com o universo surge uma harmonia com o todo, com as leis espirituais. Então pode-se dizer que o espírito vive numa noção de tempo diferente que a noção de tempo da mente, do cabeção. A noção de tempo da mente é uma aceleração, é uma correria, é um conjunto de desajustes e contradições, onde o ser humano não sabe o que faz verdadeiramente, enquanto que a temporalidade do espírito ela é mais estável, ela caminha junto com algo maior de forma harmoniosa. Então, quando você está no espírito, ou mais no espírito, se retira o foco da vida da mente e se entrega o foco da vida ao espírito, que passa a ser o administrador, o gerente da empresa chamada ser humano. E assim tudo é administrado de forma mais adequada. Não surgem exageros e descontroles da forma como quando a mente sozinha está no controle. Então, quem está apenas na mente, quem não ouve a sua intuição, quem não tem uma vida interior ativa, está sempre preocupado, porque a mente atira para todos os lados, ela busca tantas coisas contraditórias, efêmeras, desencontradas, que não surge no ser humano uma presença. O ser humano não está presente em si. Pessoas demasiadamente preocupadas não estão presentes em si. Não são pessoas presentes em sua própria vida, mas ausentes. Porque onde falta a atuação do espírito, existe uma ausência. E onde uma ausência se estabelece, a mente toma conta. A mente quer fazer tudo do seu jeito,
da sua forma, mas a mente ela é desencontrada, ela atira para todos os lados, e atirando para todos os lados, ela cai numa teia de laços kármicos, que vão gerar depois efeitos retroativos. E disso surge uma confusão, uma desarmonia, um desequilíbrio, e disso resultam as preocupações, ou seja, as preocupações. O ocupar-se antes do tempo, mentalmente, pensando exageradamente e desnecessariamente sobre problemas que talvez nem existam na intensidade como parecem ser, e que talvez nem se concretizem na vida terrena aqui, da forma como o ser humano acredita que possam vir se concretizar. Então o ser humano torna os problemas maiores do que são através de uma pré-ocupação. Tudo se torna maior quando o ser humano está apenas nessa mente acelerada artificialmente a 1000 por hora, numa correria que não faz sentido e que não tem sentido na verdade. Então, se o ser humano quiser ter menos preocupações, que ele busque a sua vida interior, que ele desacelere a sua vida através da presença do Espírito. O Espírito não vive na correria, o Espírito flui, o Espírito busca harmonizar-se com as leis espirituais. O Espírito busca essa harmonização cósmica, porque ele não é da matéria grosseira mais densa, ele veio do plano espiritual. E uma vez que o Espírito está desperto, através da lei da igual espécie, comunga com o plano espiritual e vibra na temporalidade espiritual, mesmo estando aqui na matéria grosseira mais densa. E nessa temporalidade espiritual, tudo é mais calmo, tranquilo, sereno, equilibrado, harmonioso, sem a pressa do cabeção, que nem sabe o que quer, daí atira para todos os lados, cai nas contradições e daí fica se preocupando desnecessariamente. As preocupações são contradições, são resultantes das contradições. Uma vida contraditória faz com que o ser humano se afunde e se afogue em preocupações, em problemas que são desnecessários na maior parte dos casos, que não seriam, digamos assim, necessários se o indivíduo realmente fosse ele próprio, se o indivíduo identificasse o seu espírito e vivesse espiritualmente aqui na matéria grosseira mais densa. Então, essa é a tarefa que nos cabe, espiritualizarmos tudo o que aqui existe, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O que é espiritualizar as coisas da matéria grosseira densa? É conduzir a vida para uma finalidade espiritual. Seja isso no mercado de trabalho, na vida familiar, nas relações, nos relacionamentos, tudo precisa ser espiritualizado. Nós, seres humanos, estamos aqui como mediadores espirituais na matéria grosseira mais densa. E quem vive essa harmonia espiritual com o plano espiritual está num tempo mais equilibrado, numa temporalidade mais harmoniosa, sem tantas contradições, desajustes, problemas, desequilíbrios, etc. e tal. Falta justamente para o ser humano moderno esta reharmonização com as leis espirituais, algo que somente poderá ser feito de dentro para fora por meio do Espírito. Se o Espírito não estiver atuante na vida, o ser humano estará apenas no piloto automático. E o piloto automático ele não age por si, ele fica imitando aquilo que ele vê por fora, que ele vê do lado de fora de si, né? Segue ideologias, dogmas, ou a leviandade, a sensualidade, a sexualidade, a depravação. O cabeção, a mente, o cérebro sempre busca apegar-se a alguma coisa, enquanto que o espírito não se apega. O espírito simplesmente, quando acordado, se harmoniza e se abre para as leis espirituais e recepta as irradiações espirituais. E uma vez que o ser humano recepta essas energias, se alimentando com elas,
torna-se uma pessoa calma e equilibrada, sem tantas preocupações, sem tantos problemas, sem tantos exageros, sem tantas contradições. Tudo hoje está demais na vida do ser humano. Tudo que é negativo está num excesso. E o que realmente é agregador e positivo não encontra muito espaço na vida das pessoas, porque elas estão perdidas atirando para todos os lados, buscando efemeridades, sem se conhecer e sem saber quem são. Então esta é, assim, a grande problemática da nossa época. A falta de autoconhecimento. As pessoas não se conhecem, se perderam nessa correria maluca da vida, de um lado para o outro, sem saber o que necessitam. E alguém que não sabe o que necessita fica se preocupando com coisas que talvez nem são necessárias. Quem não identifica o real e verdadeiro necessário cai nas teias das falsas necessidades. E quem cai nesta teia das falsas necessidades simplesmente fica se preocupando com todas essas sensações efêmeras, com este vai e vem de pensamentos desencontrados que trazem apenas um mar de contradições para o ser humano. Assim ele desperdiça suas energias, desperdiça o seu tempo e não consegue se encontrar e se desenvolver espiritualmente. O que na verdade é o objetivo maior. O desenvolvimento espiritual é o objetivo maior de cada um de nós aqui na Terra. E a maior parte das pessoas não consegue alcançar isso porque elas ficam se preocupando desnecessariamente. E nesta preocupação não surge uma ocupação de fato, porque quem não se conhece não se ocupa, apenas se preocupa com coisas desnecessárias. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!